Glória a Deus, que alegria estar aqui mais uma vez. Eu trago o abraço dos crentes de terceira para os crentes de segunda. Porque hoje em Londrina nós temos vários tipos de crentes. Crentes de primeira, de segunda, de terceira, de quarta, de quinta, de sexta, de sétima, de oitava, de nona, de décima e agora de 11ª, né? Mas brincadeiras à parte, eu trago um abraço do conselho da igreja. Vou realmente para o 3º ano, né, pastoreando. É completamente impossível não passar um filme pela minha cabeça. Ver o Valdemar, né, acompanhando ele a trajetória no presbitério para ser apresentado, aprovado. Tantas dificuldades que passou na vida. Tantas coisas que a segunda IPI passou na vida, né? Mas eu creio que Deus tem falado para essa igreja que chegou o tempo de divisões. Agora é um tempo de multiplicações. Deus vai fazer dessa igreja o que já estava escrito há muitos anos atrás. Uma igreja de avivamento, uma igreja de despertar. Uma igreja que vai influenciar muitas gerações. Eu creio nisso no nome de Jesus. Tenho orado por isso e tenho também acompanhado, de certa forma, a imersão na oração que a igreja está tendo. Isso nos anima muito, porque a igreja, né, domingo passado, inclusive, nós estávamos conversando com o pastor Silas e ele estava, não sei se ele disse aqui, vou repetir se ele disse, sobre um livro chamado Momentum, e ele dizia, olha, o bolo já está pronto. Nós somos a cereja do bolo. Se nós não estivéssemos aqui, a obra iria continuar. E Deus seria glorificado, e Deus seria exaltado, e a obra de Deus iria continuar. E o evangelho se expandiria, seria conhecido, pessoas se quebrantariam na presença do Senhor, seriam curadas, renovadas, transformadas, purificadas, cairiam em arrependimento diante desse Deus, dessas canções que nós cantamos aqui, que quebrantam o nosso coração. Então eu fico muito feliz de estar aqui nessa manhã, glorificando a Deus. Eu me lembro muito bem, uma vez, no auge do ministério dela, pastor Ricardo, quando ela veio, a Valnice Milhomens, ela estava aqui orando e profetizando, e a igreja, era um domingo de manhã, era um domingo como esse, de manhã, e ela estava aqui entregando palavra profética, orando, no auge, hoje ela está mais reservada, mas no auge, muitos pastores da nossa IPI, inclusive, passaram por aqui ministrando, entregando palavra, pastores de outras denominações. Estava comentando até com o pastor Ricardo aqui certa vez, não me lembro o nome dele, veio um pastor de Brasília, num culto à noite, ou se eu não me engano foi numa segunda-feira à noite, igreja lotada, que manifestou de demônio naquela noite, até eu fiquei assustado. Porque a obra de Deus foi avançando, o pecado caindo, a carnalidade das nossas vidas foi sendo neutralizada, foi sendo paralisada, porque é isso que eu e você precisamos fazer, paralisar as emoções. As emoções não podem comandar as nossas vidas. As emoções não podem comandar, elas podem até fazer parte, mas elas não podem ser um norte, ser um ícone na nossa vida, ser a âncora na nossa vida. Aquilo que norteia as nossas vidas tem que ser a palavra, a santa palavra do Senhor Jesus, que nos dá base. E eu vejo aqui, e por isso que eu digo que é impossível não passar um filme na minha cabeça, né, de tantas coisas que nós vivemos aqui. Certa vez o pastor Cirilo, né, veio aqui com o ministério Danduque também. Foi momentos que nunca mais a gente apaga da nossa memória. Momentos que o Espírito Santo marca, porque a nossa conversa, a nossa intimidade são as coisas do alto, seja feito na terra o que é no céu, assim como é no céu, faça na terra. Essa é a nossa oração, igreja, essa é a nossa oração, irmão. Que nós temos que fazer todos os dias. O que acontece no céu, Senhor, eu quero que aconteça na minha casa, no meu lar, na minha família, na minha esposa, nos meus filhos e filhas, no meu trabalho. Eu quero o céu na minha casa. Eu quero que o Senhor esteja comandando a palavra que eu recebi lá atrás, promessa que eu recebi lá atrás. Eu não desisti da promessa que eu recebi lá atrás. Quantos estão aqui e não desistiram ainda, e Deus vai cumprir o que tem na sua vida? Você tem chamado, você tem ministério.
É certo que Deus vai esculpir você na dificuldade, na adversidade. Não tem outro caminho, não tem outro caminho. Ter Jesus no barco não significa ausência de tempestade, significa que Ele vai fazer você passar por essa tempestade. E no nome de Jesus você vai vencer. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel capítulo 10. Quero compartilhar aqui com você, não quero me demorar muito porque nós temos ceia, mas quero aqui compartilhar o que está no meu coração, o que está no meu espírito e o que nós temos compartilhado com a igreja. Nós temos crescido lá também, tem sido um tempo abençoado. Vamos para o 3º ano. Estava me lembrando aqui da noite em que nós recebemos a oração de envio. Hoje já faz 3 anos, como o tempo passa. Puxa vida, como o tempo passa. Mas como são boas coisas de Deus na nossa vida, amém? Você pode repetir aí no banco: as coisas de Deus na minha vida são só benefícios. Só benefícios. Só promessa, só coisas de Deus, coisas do alto. Aquilo que Ele quer fazer na sua vida, Ele vai consolidar. Ele já começou, está no DNA, está na sua impressão digital. Deus tem um propósito para a sua vida. Mas vamos lá, mesmo assentados, mas com reverência, vamos fazer a leitura para a gente trazer essa reflexão, uma reflexão simples desse texto, dessa passagem, quando Samuel unge a Saul, rei de Israel. Começa uma dinastia, começa ali um novo reinado, para-se um pouco a teocracia e começa ali a dinastia de reis. E quem inaugura essa dinastia de reis é o rei Saul. E diz assim o texto, mesmo assentado, mas vamos fazer a leitura com reverência. Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Quando te apartares hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste procurar, e eis que teu pai já não pensa no caso delas, e se aflige por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? Verso 3: quando dali passares adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão e outro um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 pães que receberás da sua mão. Então seguirás a Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que entrando na cidade encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltérios e de tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizará com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quando estes sinais te sucederem, faze-o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. Até aqui. Pode fechar sua Bíblia. Eu quero aqui trazer uma reflexão sobre esse rei que foi acabado de ungir. Algumas lições que nós precisamos tirar da vida dele. Tem algumas coisas que, ou quem sabe denominar um certo tipo de crente, um certo tipo de servo, porque eu também vou falar um pouco no finalzinho de rei Davi, o reinado de Saul e um pouquinho das características do rei Davi. E nós vemos hoje nessa meditação, e basear no primeiro livro de Reis, ter como a base de Samuel,
do rei Saul, o primeiro rei do Reino Unido, né? Era uma nova dinastia, um novo tempo. E Deus faz isso nas nossas vidas. Deus prepara coisas novas, fatos novos. Deus prepara coisa boa. Eu creio no nome de Jesus que nós vamos ser perseguidos, eu creio que nós vamos ser humilhados, eu creio que não vai faltar tribulação, que não vai faltar adversidade, não vai faltar dificuldade. As circunstâncias em momentos da nossa vida serão momentos, quem sabe, de opressão, mas eu creio acima disso, mais do que isso, que Deus estará conosco. Deus estará comigo e com você. Deus estará na vida do Quarteto Louvores Celeste. Aliás, a voz mais linda que tem ali, me desculpe os outros, mas é do meu pai. Tem o meu tio ali, né, canta muito bem, né, tem o irmão da Lu, que faz tempo que eu não via também, Deus abençoe. O Jonas já é um alicerce. Mas Deus vai usar, Deus vai fazer as coisas em nossas vidas, Deus vai trazer um ânimo novo, Deus vai querer que você cante novamente, que você ensaie novamente, que você traga uma reflexão, que você abra um grupo na sua casa, quando você já teve, fechou, não se sabe porquê, por inúmeros motivos, mas houve um desânimo, houve muitos fatores que contribuíram para você não ter mais. Deus quer que abra novamente, continue, fatos novos, vou trazer um novo tempo. Assim Deus trouxe um novo tempo na vida do rei Saul. Ele era de Benjamim, um benjamita. Saul foi elevado ao trono do rei, a posição do rei, por uma escolha de Deus e por uma rejeição ao povo de Israel a Deus. Sempre quando houver algum problema maior, Deus levanta os seus filhos. Deus não só levanta, mas os coloca como rei. Ele quer nos empossar, Ele quer trazer uma unção, um óleo, Ele quer dar para você algo diferente, algo que destoa dos outros. Quem quer isso para a sua vida no nome de Jesus? Destoar dos outros, não é mais um na massa, não é mais um no público, não é mais um rostinho bonito, porque, aliás, rei Saul era estilo um Brad Pitt da época, forte, alto, formoso. Mas, no entanto, você vai ver que não era bem assim. Algumas falhas e algumas degradações estavam escondidas dentro dele que ele precisava se resolver. E aí então, mas com tudo isso ele é levantado, né? Nesse regime que estava sendo até então teocrático, ele é levantado e Samuel então o escolhe para ungir. Ele é ungido por Samuel no começo do texto e o profeta consagra o primeiro rei de Israel. A unção com azeite sagrado, ao mesmo tempo que estabelecia um vínculo particular entre Deus e o ungido, era também a confirmação, era a consolidação, era o fundamento de que aquela pessoa, tal pessoa, aquela família, aquele pastor, aquele ministro, aquele obreiro, aquele diácono, aquele ministério, aquela igreja tinha sido levantado para um desempenho em loco, uma função específica. E eu creio que Deus não te fez para ficar sentado só na cadeira e só ouvindo. Você tem algo peculiar que é só seu, que Deus te deu, e não precisa copiar de mais ninguém, porque é só teu. Amém? Nós temos que ter isso muito claro, porque isso aconteceu na vida do rei Saul no começo, no início. Apesar da sua rejeição de não querer ser rei. E você acredita que tem gente que não quer ser rei? Tem gente que não quer ser ungido. Tem gente que tem medo do grande que está se instalando, se construindo, e Deus está dizendo, apesar de Deus estar dizendo, eu sou contigo, eu serei com os teus lábios, eu serei com a tua família, vai para outra cidade, se estabelece em Londrina, leva os teus filhos, eu serei na tua vida, não tenha medo, apesar de ser um novo recomeço, eu serei no teu ministério, faz essa viagem, faz essa oração, leia essa palavra. Nós temos medo muitas vezes de nos manifestarmos como filhos. Temos medo, muitas vezes, de nos expormos.
quando Deus na verdade está chamando, o Espírito Santo está falando, está falando. E às vezes nós nos escondemos nas adversidades. Eu não vou conseguir, não é para mim. Eu estou passando por muitas lutas, por muitas guerras, tribulações, tenho muitos dilemas. Não é para mim. E Deus está querendo empossar como rei. E nós estamos resistindo. Deus tem uma obra grande, um grande avivamento, uma grande conquista, uma grande vitória. E nós não estamos resistindo à voz do Espírito Santo. Assim então era na vida dele. E quantas vezes nós não nos portamos como Saul, em síntese da história? Quantas vezes? Quantas vezes nós não nos pegamos, puxa, eu não tomei aquela decisão há 40 dias atrás, há 3 anos atrás, há 4 anos atrás. Puxa, porque eu me arrependo profundamente de eu ter feito, de eu ter falado tudo que eu disse. Saul, então, nesse relato bíblico, ele não queria isso. Ele não queria. Por incrível que pareça, ele não queria. Ele foi no privado ungido, né? Houve ali uma privativa, como nós temos no presbitério muitas vezes, mas não queria no público aparecer. Tanto é que no dia da sua ordenação, Saul dá um sumiço, dá um apagão, né? Quantos crentes, às vezes, né, o pastor principalmente tem essa habilidade de ver do púlpito, né, José Henrique, pastor Ricardo e outros que estão aqui. Nós sabemos quem falta. Nós sabemos quem falta 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Ainda a gente começa a passar mensagem: ô irmão, estou sentindo sua falta, por que você faltou? Já faz 3 domingos. A pessoa dá um apagão, some. E muitas vezes não abre o coração, não se deixa tocar. E assim aconteceu com o rei Saul. Ele se esconde, aí Samuel grita: gente, cadê esse homem? Sumiu, cadê esse homem que nós precisamos empossar? Já derramei o óleo sobre ele para um desempenho certo, uma função específica. Deus o chamou. Aliás, eu cumpri a minha parte, Deus mandou ungir, eu ungi no privado, mas ele sumiu. E aí então Deus fala com Samuel: Samuel, dá uma olhada lá no bagageiro do ônibus, ele está escondido atrás das malas. Olha só, está escondido atrás do bagageiro. E aí então vão lá, um homem daquele tamanho escondido atrás de malas. E poderíamos também colocar uma mulher, quem sabe linda, formosa. Deus chamou daquele tamanho, se escondendo atrás de uma mala. Ele se adequou do tamanho de uma mala. Nós temos um potencial tão grande, nós estamos escondendo o ministério. Nós estamos escondendo talentos, habilidades, estamos escondendo salvação, estamos escondendo colheita, estamos escondendo sementes atrás de um bagageiro, assim como Saul estava escondendo. Mas o acharam, e aí o texto prossegue e diz que ele então foi empossado. É como se Deus estivesse dizendo assim para ele: Saul, você já foi feito tudo com você, já foi aqui liturgicamente, de uma forma litúrgica, você já foi condecorado, o seu nome já foi citado, a sua abertura você foi escolhido, aí no meio levantado como profeta, e agora você vai ser rei. Então já foi tudo, mas agora eu preciso que você seja rei. É como se Deus estivesse falando: eu vou derramar o meu Espírito Santo sobre a tua vida, e você nunca mais será o mesmo. O texto diz que ele se tornaria em outro homem. Olha que lindo e que maravilhoso isso. Ah, Senhor, eu quero me tornar em outro homem. Eu quero me tornar em outra pessoa. Não acabou ainda. Apesar da minha idade, apesar do tempo que eu estou vivendo, apesar das circunstâncias que eu estou vivendo, não acabou ainda. Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um propósito na sua família, Deus tem um propósito no seu trabalho, nos seus empreendimentos, nos seus relacionamentos. Deus tem um propósito sempre. Só vai terminar quando Ele vier nos buscar, ou se nós não formos primeiro. Mas Deus tem um propósito. Volto a dizer, é nas dificuldades que Deus vai cumprir aquilo que Ele quer cumprir na sua vida. É na dificuldade. Jesus no barco. Quantos são aqui crentes e salvos pelo sangue de Jesus, que tem certeza que que Jesus vier buscar hoje, você vai? Eu tenho certeza, no nome de Jesus. Mas a presença desse Jesus no barco não significa ausência de tempestade. Nós vamos passar por tempestades.
Mas eu te animo, ser forte, ser corajoso. Deus estará contigo para te ajudar a passar por essa bendita tempestade. Então Saul queria, mas não queria. Ele começou a gostar então, a partir do momento que ele foi empossado, e aí nós precisamos do Espírito Santo, amém? Nós não podemos apagar o Espírito Santo. Você tem que receber batismo com o Espírito Santo, você tem que receber palavra profética. Quantos momentos aqui na segunda-feira de unção renovadora, é certo, é verdade isso, eu passei. Na verdade aqui foi, eu digo de novo, a escola da minha vida espiritual. Quantas vezes nós não víamos ônibus parado aqui, ao redor pessoas vinham de muitas cidades vizinhas perto, de Biporã, Rolândia, Cambé, cidades do interior de São Paulo que fazem divisa aqui, de Maringá, de Cascavel, pessoas vinham para cá para ver o que o Espírito Santo estava fazendo aqui na noite da unção renovadora, era tremendo. Lotava-se o local, ficava gente para fora que não conseguia entrar. Me lembro muito bem que ficava gente sentada aqui, ó, perto do púlpito, era um outro púlpito, mas ficava gente sentada aqui porque não tinha mais lugares aí. Não tinham, pessoas queriam entrar. Muitos aqui lembram disso. Quantos pastores e missionários não saíram daqui? Me lembro quando eles não eram muito famosos ainda, que estiveram conosco também, o David Keelan, várias vezes ministrando para nós lá no salão, várias vezes ministrando aqui, várias pessoas sendo guiadas pelo Espírito Santo e já compondo a sua trajetória na caminhada cristã, e elas cresceram. Hoje é praticamente impossível trazer uma pessoa dessa, né, não só aqui, mas em qualquer outro lugar que queira, porque a agenda é lotada, o Espírito Santo agindo. E ali então o rei Saul, como se Deus dissesse: eu vou derramar o meu Espírito sobre você, eu vou derramar minha glória, só te falta isso, para você ser contagiado e você ter uma visão espiritual que eu quero te dar nesses dias, te abrir os olhos para que você entenda qual é o significado que você tem nessa terra. Saul estava aprendendo isso, estava ali começando a ver o significado que ele tinha, qual é a função que Deus o chamara para desempenhar na terra. As coisas se complicaram um pouco ainda antes do surgimento do rei Davi na vida de Saul, que teve a chance de ser uma boa pessoa, um ótimo rei, mas não fez. Ele acaba enfiando os pés pelas mãos em desobediência, ele começa a inclinar-se para o sucesso, pelo poder, porque então aí ele começa a ter criados, ele começa a ter servos, então ele começa a gostar das coisas. Pô, esse negócio, esse trem é bom. Eu tenho de tudo, eu posso tudo, eu tenho poder, então subiu na cabeça. E tem que ter cuidado com isso, porque qualquer um de nós pode passar por aquilo que rei Saul passou, subir na cabeça. Eu posso estar aqui e pregar para você, eu posso, e nós temos, e os pastores sabem disso, eu posso trazer uma inverdade, eu posso pregar algo que eu não estou vivendo. Eu posso manipular você, eu posso influenciar você, eu posso entregar um discurso entre linhas, um discurso dúbio. Nós podemos fazer, aqueles que têm, né, mais intimidade com o púlpito, aqueles que estudaram homilética, enfim, que sabem lidar com o microfone, pode fazer o que quiser, mas Deus tem chamado pessoas para viver a verdade do evangelho nos púlpitos, e eu creio no nome de Jesus que essa igreja vive a verdade. Amém? Nós temos que fugir do pecado das trevas. Aliás, nós temos um pouquinho disso dentro de nós, um pouco de trevas e um pouco de luz. Mas aí nós vamos determinar o que nós queremos para a nossa vida. Se nós queremos exaltar a luz e dominar as trevas, porque nós temos potencial para matar, para roubar, nós temos potencial, nós somos um grande candidato a cometer o que o presidiário do maior presídio da nação brasileira faz. Nós temos o potencial, nós só não o fazemos porque nós temos a certeza e a convicção do nosso chamado em Deus, em nome de Jesus. E assim era Saul. Então ali ele deu ênfase às trevas, né? E aí então surge na vida dele a Davi. Quem foi Davi? Foi genro de Saul. Davi foi filho de Jessé. Foi um general de Saul, aliás, um capitão de Saul, né? Foi alguém Saul foi alguém que não se preocupou
não deu a mínima atenção para suas filhas, para sua casa. Foi um homem ausente em todos os aspectos. Além de não querer ser rei, ele também deixava a desejar em outros ambientes. Quando nós optamos por uma coisa que foge à vontade de Deus, irmãos e irmãs, tudo ao nosso redor parece que não vai, as coisas dão errado. E aí nós aprendemos com ele. E tudo isso gerou na vida de Saul porque ele permitiu, começou dentro dele essa reflexão com esse personagem bíblico, essa pessoa que foi uma pessoa ressentida, foi uma pessoa amarga, ele foi uma pessoa amarga, raivosa, foi uma pessoa deprimida, com transtorno bipolar, quem sabe, inconstante, uma pessoa psicótica, né, que aí reverberou certas situações. Então a primeira coisa que eu quero compartilhar com você nessa manhã, e aí correndo um pouquinho, diz assim: não permita que você destrua a si mesmo. Não faça como o rei Saul, não se destrua. Deus tem um pote de bênçãos para você. Deus tem um tesouro escondido espiritual para você. Não se destrua. Deus te chamou para te empossar, para colocar o Espírito Santo sobre a tua vida. Quando você perceber que você está afundando em emoções e sentimentos e as vontades de dar o troco, de raiva, ressentimento, depreciação, tome cuidado, busque a Deus, busque ao Senhor. Se jogue na presença do Senhor dizendo: Senhor, eu não sou nada, eu sou pó, mas aquilo, o pouco que eu tenho de bom, Senhor, eu consagro a Ti. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor para você não perder os seus valores, seus princípios, e você cause um grande dano, um prejuízo a você mesmo. Não se aborte, não se sabote. A maioria de nós está se sabotando, sabia? Nós mesmos, não é nem o inimigo, não é nem o diabo, não é nem o outro que está do nosso lado. Sabe quem é que estraga os nossos próprios planos e delimitamos Deus na nossa vida? Surpreso, eu e você. Eu e você ditamos até onde nós vamos em Deus. Até onde nós vamos ser parecidos com Saul ou ser parecidos com o rei Davi. Sermos crentes do perfil do rei Saul ou sermos crentes do perfil do rei Davi. Porque o rei Davi não hesitava, ele ia. A ponto do irmão dele chegar para ele, ou o irmão dele falar isso: eu conheço o teu coração, você é presunçoso e você é mau. O irmão dele falou isso porque ele queria guerra, ele ia para a guerra, ele não podia ver uma guerra. Eu quero ir lá, ele não hesitava, ele executava. Você tem executado na sua vida? Você tem participado aqui da reunião de oração? O pastor tem convocado e você tem dado o feedback como membro da igreja? Aliás, porque na Constituição os membros têm deveres. Os membros têm deveres e também têm direitos, mas têm deveres. Nós temos que apoiar a obra, nós temos que orar, nós temos que clamar. Fomos convocados, estamos juntos, vamos para lá, vamos todos juntos, porque juntos somos mais fortes. Nós não queremos ficar presos nas emoções, nós não queremos estar nos sabotando, nós não queremos estar nos destruindo, escondendo atrás de uma mala. Olha só o exemplo bíblico que nós temos. Talvez você não esteja escondendo atrás de uma mala, mas esteja escondendo atrás de um carro, de um trabalho, esteja se escondendo atrás de uma família, esteja escondendo atrás de um relacionamento, esteja se escondendo atrás, talvez a mala, esse bagageiro seja desobediência. Eu quero te levar a pensar e a refletir sobre isso. Por que é que você está se encolhendo? Por que é que nós nos encolhemos e não queremos mostrar o tamanho que nós somos em Deus? Lembre-se, Deus ama você, Deus escolheu você e quer te ajudar. Você quer se ajudar a si mesmo, você quer uma transformação. Pessoas estão se afundando em emoções. Muitos estão falando: é espiritual. É nada, emoções. Estão se deixando levar pelas emoções, transitando numa linha superficial da vida, onde não tem profundidade. Gente, amados, queridos, eu tenho orado assim como igreja, eu tenho falado isso na terceira IPI, eu quero profundidade em Deus.
Nós vamos fazer o básico, nós vamos orar, nós vamos ler a palavra, nós vamos abrir grupos, nós vamos ter escola dominical, escola de líderes, nós vamos buscar a Deus, mas nós temos que ter profundidade. Se as pessoas que entrarem por aquela porta não tornarem esse lugar, como lá também, um lugar fixo, onde elas vão entrar pela primeira vez e nunca mais vão sair, ou elas transformam, como lá também, um local que é um recinto de rodoviária. Elas vêm e vão, vêm e vão, vêm e vão. E a gente fica se perguntando, por que fulano não ficou? Por que fulano foi embora? Por que ele não perseverou? E aí nós temos que fazer essa reflexão. Nós estamos nos autodestruindo, porque quando nós nos destruímos, nós não influenciamos ninguém. Precisamos ter profundidade. Segundo, podemos nos esconder na bagagem para não fazer o que Deus quer. Saul estava se escondendo atrás da bagagem para não fazer o que Deus queria. Deus queria empossá-lo, Deus queria colocar ele como rei. Deus quer colocar você como rainha, como princesa, como sacerdote, como adorador. Sabia que você pode ter mais de um ministério na vida cristã? Sabia que você já pensou para pensar que, de repente, aquilo que você está fazendo, o cargo que você está ocupando, não é o que Deus quer? Você já parou para pensar? Eu já fiz essa reflexão. Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer para mim? Outra, há sinais, né? Vestígios que nós sentimos, nós só não confessamos e não nos abrimos. Mas há sinais que comprovam que aquele lugar que nós estamos não é para nós, não é para mim. Deus tem algo maior, Deus tem algo melhor, Deus tem, quem sabe, às vezes até um deserto para você passar, mas é no deserto que Deus vai esculpir, construir a sua vida para algo maior. Vou falar uma coisa para você, quem sabe você entenda no teu espírito, então aí exercita bem o seu aparelho auditivo, porque o Espírito Santo está falando. Nós não crescemos sorrindo. Nós não amadurecemos enquanto sorrimos. Nós amadurecemos enquanto choramos, enquanto nos quebrantamos. Nós amadurecemos enquanto a porta está aberta. Porque para ele abrir uma porta, ele tem que fechar uma porta para você entender o que é uma porta fechada. Porque depois ele abre a porta. Para você conhecer o sobrenatural de Deus, primeiro você precisa conhecer o impossível. Passar a chorar, passar pelo deserto, pela luta, pela intempérie da vida, para entender e dar valor. Aí então o sobrenatural de Deus vem, o avivamento de Deus. Por que eu não estava vendo, notando o que o Senhor tinha para mim? Terceiro, podemos nos esconder na bagagem para não nos comprometermos. Saul se escondeu até do seu tio e a sua condição de rei indicado, com medo de se comprometer e talvez esperar que a escolha não acontecesse. Esse é um dos fracassos que nós desenvolvemos. Esse é uma circunstância. Não, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir ser igual Samuel. Eu não vou conseguir ser igual fulano, ciclano, beltrano. Não, eu não vou conseguir. Esquece de que Deus deu a você um óleo único que eu não vou conseguir executar. Só você vai conseguir executar. Então, queridos irmãos, igreja, estou terminando. Não procrastine o que Deus tem na sua vida. Deus tem um chamado, Deus tem um mistério, pessoas excluídas lá fora. O pobre está esperando você. Não é só o abastado, não, é o pobre, o que está passando fome dentro da sua casa, o viciado, os homossexuais, o bandido, está esperando você. Me recordo, o primeiro ano que eu fui para a terceira IPI, eu fui visitar alguém com tornozeleira eletrônica. Eu nunca tinha feito isso. Eu falei, meu Deus, onde eu fui amarrar o meu cavalo? Mas Deus estava mostrando. Ele estava dizendo, está vendo? Você não sabia nada. E ele estava drogado, com tornozeleira eletrônica, estava louco, querendo sair de casa. Eu peguei ele pelo braço, vem cá, quero orar com você. E no meu interior ele estava dizendo, se ele tiver com revólver, vai atirar em mim. Ele vai meter uma bala. Mas ele não estava, graças a Deus, o Espírito Santo já tinha preparado, ele só estava querendo ir embora e trabalhar, porque ele era um gerente de tráfico. Coisas que acontecem na nossa vida para nos amadurecer, para fazer a gente crescer no deserto, na dificuldade, na adversidade. Podemos nos esconder na bagagem com medo de mudar. Você tem medo de mudar? Tem medo do novo? Os psicólogos tratam muito isso, né? Medo do que virá, né?
identificar nas pessoas os pontos de apoio que não deixam você alcançar o novo e que vai ser muito bom para você e para mim. E vai ser muito bom para as nossas vidas e para nossas famílias. Medo em função do tamanho da mudança, medo por não acreditarmos em nós mesmos. Saul era alto, bonito, formoso, no entanto ele se encolheu atrás de uma mala. Encolheu o seu dom, o seu chamado, o seu ministério atrás de uma mala. O que é que nós estamos evitando? O que é que nós estamos hesitando? 5 e último, podemos nos esconder na bagagem quando esquecemos quem Deus é, o que representamos nele. Às vezes nos esquecemos quem Deus é por ouvirmos demais os outros. Aliás, você tem que agir assim, eu dou essa dica para a gente encerrar. Se aquilo que você tem ouvido dos outros não bate com o propósito de Deus na sua vida, pare de ouvir. Pare de ouvir. Porque às vezes nós somos guinados e nós somos advertidos e direcionados a nos mover, a viver de acordo com o que os outros falam. Não importa. Deus está falando ao seu ouvido, Deus está falando ao seu espírito. Deus está falando ao seu coração, está te dando os caminhos. Quem sabe Deus colocou pessoas no seu caminho para trilhar. São essas pessoas que vão te abençoar. É Ele que está falando. Então chega de ouvir aquilo que não bate com o propósito que Deus tem na sua vida. Esta é a ideia, esse é o conceito, o princípio que está nas Sagradas Escrituras sobre a vida desse segundo personagem, Davi. Ele não hesita, foi alguém extraordinário, filho de Jessé, um adorador. Aliás, a fama dele já corria, tanto é que Saul chama ele, olha, traz aquele rapaz, porque quando ele toca, o ambiente transforma. O ambiente onde você entra tem se transformado? Ou não tem sido a menor diferença? Não tem feito nenhuma diferença? Eu tenho me perguntado, Senhor, eu tenho feito diferença no irmão do ciclano, do irmão, da irmã, na minha casa? Eu tenho feito alguma diferença para a vida das minhas filhas, para a minha geração? Nós temos que fazer essa pergunta. Não procrastine o que Deus tem na sua vida, no nome de Jesus. Faz sentido isso que eu estou falando, irmãos e irmãs? Faz sentido, amém? Não se esconda atrás de uma mala. Eu peguei um exemplo simples aqui do rei Saul. Encolheu a sua vida, encolheu o futuro. O futuro dele ele encolheu atrás de uma bagagem. E volto a dizer, quem sabe essa bagagem é uma desobediência, uma falta de sim, Senhor, eu vou te servir. Sim, Senhor, eu quero mais. Eu creio que tem mais. No nome de Jesus. Uma coisa Deus já fez e fez bem feito, você já é um milagre de Deus. Estatística, probabilidade, isso é estudo científico. 1 em 400 trilhões a chance de você estar sentado aqui me ouvindo. Então você já é um milagre. Amém? Pastor? Você já é um milagre. Deus sonhou com você, ainda sonha e não vai desistir. Eu ouvi uma palavra hoje de um cara conhecido na internet. Eu estava gostando dele até aqui. Tá, mas eu filtro, né? Eu filtro as coisas boas. E ele falou assim: você é o ponto fraco de Deus. Deus não tem pontos fracos. Deus me mostra na Bíblia que Deus tem pontos fracos e aí eu me converto a isso. Deus é forte. Deus é poderoso. Deus é o dono dos céus e da terra. Ele é Jeová Jireh, ele trilha, ele faz, ele sopra o seu espírito em nós. Ele é poderoso para nos olhar e identificar em nós potenciais. Então você é um milagre, você é uma bênção, preste atenção. Mesmo que muitos estejam dizendo ao contrário, não aceite isso na sua vida. Resolver o que precisa ser resolvido na sua vida e vencer os desafios. O que te bloqueia? Deus não vai fazer a sua parte antes que eu e você façamos a nossa parte. Tem muitas coisas que você já deveria ter conquistado se tivesse, mas ousadia, execução, planejamento, parta para a realização em Deus. Ele espera isso no nome de Jesus. Que a gente possa refletir sobre essa palavra, que a gente possa pautar a nossa vida dentro desse ensinamento da vida do rei Saul e um pouquinho da vida do rei Davi.
que era alguém ousado, executava, planejava, ia para cima, errou sim, mas ele dizia, ele não queria entender primeiro o que Deus estava falando. Ele não queria, eu vou entender primeiro, eu vou orar, tem tanta gente orando ainda, aliás, tem gente orando faz anos, e não executa, não vai para execução. O que é que te bloqueia? Quais são os seus desafios? O que é que pode, então, deliberar isso na sua vida? O que pode liberar isso de você realmente dar um passo firme em direção a Deus? Gostaria que você ficasse de pé, fazer uma oração. Já entrego aqui a palavra aos irmãos para a gente continuar no momento de ceia. Senhor Deus, nós queremos te glorificar nessa noite porque sabemos quem nós somos em Ti. Nós confiamos naquilo que o Senhor colocou em nós. Nós queremos, Pai, perceber, queremos, Senhor, aproveitar todos os dias na Tua presença, para Te exaltar, para Te glorificar, para ser atalaias do Senhor na terra, para cantar, para influenciar, para tocar o coração dos outros. Pessoas estão indo para o inferno, pessoas estão se destruindo, pessoas estão deprimidas, com depressão, pessoas estão se isolando, pessoas, Pai, estão se bloqueando internamente, se sabotando, se abortando, se roubando a si mesmo, e não estão deixando, Senhor, se construir um teto celestial sobre a cabeça de cada uma delas, Pai, que nós possamos, Pai, ser instrumentos, que nós possamos ser essa ponte para que essas pessoas encontrem salvação. Para que essas pessoas encontrem, Senhor, um grande despertar em Deus. Para que essas pessoas, Pai, recebam a visitação do Espírito Santo. Não só do Espírito Santo, mas uma visitação do amor, da graça, da misericórdia, desse Deus Altíssimo, que nos pega no colo em todas as vezes que nós oramos e clamamos e dizemos: Senhor, eu não estou entendendo, mas, Senhor, eu te louvo, eu te agradeço por aquilo que eu tenho e por aquilo que eu sou em Ti. Que possamos, Pai, ver aqui muitos, Pai, se levantando para dar o primeiro passo, para executar, Senhor, não só planejar, mas para ir à frente, para tomar posição, para realmente entender, Senhor, o real objetivo, a função, o desempenho, o óleo que caiu sobre a vida de cada um. Para que nós fomos ungidos? Para que nós somos chamados, Senhor, cada apelo, em cada culto, em cada escola dominical, quando vamos à frente, os presbíteros oram por nós, colocam óleo em nós precisamos entender o porquê desse óleo, e que o Senhor, Pai, esteja esclarecendo, colocando, Senhor, as nossas ideias, organizando as nossas ideias, parando com todo pensamento acelerado, em nome de Jesus, para escutar a voz do Altíssimo, para escutar a voz do Supremo Pastor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.